uma outra matéria que saiu, falando o seguinte, Adriles. PF, Polícia Federal, informa que a BIM monitorou ministros do Supremo e jornalistas. E você vê, você fala, tá, cadê a prova? Cadê a evidência? Não tem nada. Não tem nada aqui. Tem o quê? Tem acompanhar o quê? Acompanhar ministro? Cara, sinceramente, Adriles, sinceramente, eu queria saber o que o Barroso foi fazer na China com riqueza de detalhes. Se tem uma coisa que o político, né, deveria ter, e agora que os ministros são políticos também, é transparência, né? Os caras não tiveram nenhum voto e estão falando que tiveram 100 milhões de votos, segundo o Dias Toffoli. Isso daí é surreal, é inacreditável. Agora, pergunta, Adriles. Cara, quando você tem atividades... Para mim é criminoso fazer reunião com o Partido Comunista Chinês. Isso já é criminoso. Criminoso. Sem mandato, sem nada. Mesmo com mandato seria criminoso. Com mandato seria criminoso um negócio desse. Mas eu tô vendo aqui só mais uma cortina de fumaça. Já tem áudio vazado do MBL, daquele imbecil do Renan Santos. Eu odeio adjetivar as pessoas, mas o cara se divertindo, mandou áudio pro Constantino, dando risada. O cara vê ilicitude, ilegalidade, perseguição acontecendo e dando risada, Adriles. Cara, como que você enxerga isso que está acontecendo? Veja bem, vamos ver. O que é monitorar? A BIM monitorou, o que ela teria feito? Viu as redes sociais dessas pessoas, viu a rede social, sei lá, do Kim Kataguiri, viu a rede social do Renan Santos. Pessoas são completamente irrelevantes do ponto de vista que nem arranharam alguma coisa no governo Bolsonaro. Estou falando do pressuposto se a BIM realmente tenha feito isso, tá? Ver rede social, ver o que o cara está publicando, tá? O que foi feito contra essas pessoas, entre aspas, que teriam sido, né, segundo essa versão, monitoradas. Nada. Absolutamente nada. Elas foram censuradas? Não. Elas foram presas? Não. Elas foram processadas? Não. Elas foram perseguidas? Não. Então, assim, a BIM paga o Adriles para ver a rede social do Barroso. Tá, tô vendo lá. O que eu tô fazendo contra o Barroso? Nada. Agora, é surreal pelo seguinte, eu fui monitorado e eu fui censurado. A Paula Marisa, que tá aqui, foi censurada, foi monitorada, teve os meios de sustento que ela tinha absolutamente ceifados, inclusive por gente que hoje se considera de direita, entendeu? Com espiões, com pessoas que apoiaram a ditadura, como o próprio Renan Santos, que você citou aí, o Kim Kataguiri, o Diogo Mainardi, todo mundo apoiou o começo da ditadura de direita liberal limpinha, que hoje finge que é oposição ao Lula e que fica comparando o governo Lula com o Bolsonaro. Pessoas foram exiladas, tiveram contas bancárias bloqueadas, senhoras estão sendo torturadas, tem gente na cadeia durante 1 ano sem saber de direito o que está sendo acusado, tem gente que morreu na cadeia, como Clériston, que a PGR pediu sua soltura. Então, assim, é surreal a comparação, estabelecer um vínculo comparativo com uma coisa que não é comparável. Entendeu? Ainda que a BIM tenha sido colocada para monitorar alguém, o que aconteceu com essas pessoas? Nada! A privacidade da foi violada também não. É alguém que estava vendo rede social e opinião pública. Entendeu? Marco Antônio, você tem razão quando eu falo que eu quero saber o que aconteceu nos bastidores de Marpalusa. Aí sim seria um monitoramento jornalístico, quer seja do governo, quer seja da Folha de São Paulo, da Rede Globo, seria interessante. O que o Gilmar Mendes e outros ministros estão falando com o réu, a boca miúda, com a boquinha assim, ó, tampada para ninguém escutar? O que o cara tá falando com empresa que tem ação dentro do STF de improbidade, ação de corrupção, desvio de verba? O que tá acontecendo? Que tipo de conversa? Aí sim seria um monitoramento. E ainda que se fosse comprovado alguma falcatrua, iria ser respeitado o devido processo legal. As pessoas deveriam ser punidas desde a primeira instância, não sei. Agora, o que acontece no Brasil, quando alguém fala em monitoramento, e esses canalhas, aí você tem razão, Marco Antônio, chamar de canalha, quem faz esse tipo de comparação hoje tem uma ditadura. Tem uma ditadura por quê? Exatamente porque se inventou que havia a possibilidade de uma ditadura do governo Bolsonaro, que nunca houve. O cara deixava todo mundo chamar o cara de genocida, nazista, fascista, estuprador, o caramba 4, e não acontecia nada. Aí estão acusando o cara de monitorar inimigo.
que aconteceu com ele? Nada! Entendeu? Tem pessoas torturadas, presas, massacradas, oprimidas, não é só monitoramento. Então você olhe bem para a cara desse jornalistinha ou ativista político que está dizendo, comparando a ditadura massacrante que existe hoje, real no Brasil, com pseudo-monitoramento da ABIN do Bolsonaro, de canalha, chame eles de canalha, chame eles do que eles são. São esses os sórdidos, talvez tão graves e tão terríveis quanto a esquerda e quanto os juízes carrascos, que permitiram que essa ditadura prevalecesse no Brasil e ainda apoiam, e para justificar esse isentismo, ainda fala, tá vendo? O Bolsonaro também fez, não fez nada, porra, não fez porcaria nenhuma. Era um governo de liberdade absoluta, ampla e restrita. Eu tenho 1000 críticas ao Bolsonaro, lambi o pescoço dele lá, porque eventualmente foi um bom presidente, apesar das críticas que eu tenho ainda a ele. Agora, dizer que o cara estava monitorando... Nós estamos numa ditadura, Katso! Ditadura torturante, massacrante, opressora, que não monitora, persegue e arrebenta com os adversários do sistema. E quem faz essa comparação é tão canalha quanto esse sistema.